Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão todos, todas? Espero que bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos os horários estão aí. Bem pessoal, vamos já para uma questão básica. Eu tenho que ter um problema. Aí eu vou perguntar, Josias, eu tenho que ter um problema? Eu vou falar, sim, você tem que ter um problema. E um problema é muito importante você se organizar, tanto na parte estrutural, como na parte de organização de pensamentos. Porque senão, pessoal, você vai pesquisar o quê? Tudo. Mas porque eu quero pesquisar sobre tecnologia da educação. Eu pesquisar o mundo, quantas tecnologias existem? Então eu tenho que limitar o meu escopo para justamente poder dar conta de compreender esse escopo. Percebem? Então vamos lá. A pergunta básica é, mas Josias, o que é um problema de pesquisa final? Bem, um problema de pesquisa é basicamente uma dúvida ou uma questão que queremos responder por meio de um estudo. Aí lembram da senso comum? É isso. Ou seja, tem que ter um estudo. É como uma pergunta que nos deixa encucados, mas que não pode ser respondida de qualquer forma, por uma opinião, que seria o senso comum. Então, o que tem que ter? Possível ter uma investigação para chegar a uma resposta bem embasada. O que é uma resposta embasada, Luiz? É quando eu vejo o contexto e apresento, olha, eu quero pesquisar se o uso, a criação de podcast ajuda os alunos a compreenderem melhor o conhecimento, terem o conhecimento melhor. Eu não sei. Eu tenho que ter uma pesquisa. Eu tenho que embasar. O que é um podcast? Quem escreve podcast? Então eu vou tentar criar um problema para poder entender o podcast. Por exemplo, que eu acho um tema muito legal. Por exemplo, imagina alguém que diz que dormir 8 horas por noite melhora a memória. Aí você fica com a pulga da orelha e pensa, será que isso é verdade mesmo ou é senso com o tiozão do Zap? Esse é um ponto de partida do problema de pesquisa. É uma curiosidade que você tem, uma incerteza que a gente vai investigar. Então, de repente, eu vou passar um tempo investigando pessoas, alunos que dormem 8 horas por dia, ou de repente eu posso pegar alunos que já têm uma boa nota, que eu vou ver quantas horas eles dormem, e eu vou diminuir a hora de sono deles, que é um tipo de pesquisa que eu posso fazer. Metodologia, vou pedir para diminuir o tempo de sono deles e ver se vai alterar ou não, a dinâmica deles na escola durante o outro semestre. Então, tem várias formas de você fazer. Mas o problema é compreender o quê? Uma coisa específica, Estão entendendo? Então, vamos lá. Gente, e como é que eu crio um problema? Como é que eu identifico aquele problema de pesquisa? Às vezes é só botar uma interrogação que resolve tudo. Sim? Não, não é. Não é uma interrogação que vai te responder tudo, tá? Não é uma interrogação colocada numa frase qualquer que vai dizer que aquilo é ciência, que aquilo é pesquisa. Não é isso, tá? Observe algo que te desperta curiosidade e que parece meio contraditório. O podcast te ajuda a ensinar, o podcast colabora com o processo educacional. Então, meu tema é você trabalhar com aparatos tecnológicos, especificamente o podcast. Porque aparatos tecnológicos é um mundo hoje em dia, né? Não, quero fechar só no podcast, só na produção de vídeo, só no livro, só no livro digital. Ou seja, eu preciso fechar o meu leque de opções para que eu possa pesquisar, porque eu não vou dar conta de pesquisar tudo, tá? Falta pergunta sobre esse tema, tá? Então, meu tema vai ser tecnologia na educação. Perfeito, Elias. Pergunta a si mesmo, por que isso acontece? Por que a tecnologia tem que ser aliada à educação? Precisa, não precisa? Então, eu vou ver que tem pessoas que já falaram, escreveram, muitos autores, que a educação não inova, a educação está parada, a sociedade mudou e a educação continua a mesma, de 100 anos atrás. Por que a educação está assim? Então, eu vou começar a pensar, como é que isso funciona então? Tá? Quais são os fatores que influenciam essa tecnologia na educação? Poxa, então reparem que nesse momento ainda tem um mundo. Eu posso pesquisar legislação, posso pesquisar quem cria leis, partidos que ajudaram a criar leis nos últimos anos para a educação, como é que essas leis contribuíram para a sala de aula. Então eu tenho um leque de opções que eu tenho que fechar, tá? Pense na relevância daquilo, tá? A relevância é importante. Então, observação, fazer perguntas sobre o tema e relevância, gente, tá? Por quê? É importante escolher um problema que seja relevante e tenha um impacto prático ou teórico, tá? O problema deve fazer sentido para as pessoas também, não só para você. Então, quando eu chego assim, bem, eu quero fazer uma pesquisa sobre como os alunos aprendem ouvindo podcast, isso é interessante para professores.
que eu posso chegar assim numa sala, professor, de repente você vai ter seu conteúdo, você pode gravar seu podcast, e ele gravado vai durar aí uns 10 anos, que o seu conteúdo não vai mudar, né? E aí você pode todo ano usar isso para os seus alunos. Então, no começo vai ser um problema para você criar esse podcast, mas depois vai ser interessante. E eu posso só pesquisar como é que os professores estão criando podcast, em vez de se os alunos aprendem ou não com podcast, entendeu? Então, se eu boto os alunos, a gente está falando de ensino, né? Se eu estou falando do professor, é uma prática pedagógica dele, né? Ou seja, didática dele, como é que ele cria isso, como é que ele cria esse material didático, né? Ou seja, como é que ele vai estar fazendo esse aluno poder aprender melhor, aí vai divulgar isso onde? Na internet, os alunos têm acesso à internet, entenderam? Com o moleque é mais complexo, por isso que é bom entender o problema como um todo e você vai fazer perguntas e que se questionam também, porque de repente eu crio uma questão maravilhosa, desculpa que os meus alunos não têm celular, telefone dos pais, né? Depende da faixa etária e isso que funciona, ou que eles têm um celular, eles não têm acesso à internet nessas casas, então não adianta eu fazer podcast que eles têm que baixar, entendeu? Então eu vou fazer outras atividades, mas não, eu faço eles ouvir podcast na escola, na aula, eu dou um tempo, cada um vai para o laboratório, mas não tem laboratório na minha escola, Josita, então tem que mudar seu problema de pesquisa. Ou então você pode fazer a sua pesquisa em uma escola que tenha essa infraestrutura. Ok, pessoal, só para mostrar para vocês que esse leque é bem mais amplo, tá? E aí, o que você tem que fazer para transformar essa curiosidade em problema de pesquisa? Primeiro, identifique o tema geral, né? Primeiro, defina sobre o que você quer pesquisar e como. Por exemplo, né, como eu falei, a questão do podcast. É o que eu quero pesquisar. Podcast na educação. Formule o problema como uma pergunta clara, né? E tem que ser uma pergunta clara, né? Será que produzir podcast... Não, desculpa. Será que o podcast contribui no processo educacional dos alunos? Eu não sei. Tem interrogação no final. Mas não é a interrogação que faz o problema de pesquisa, né? É todo o contexto. E eu tenho que ver também, gente, se esse problema eu posso verificar. Que senão eu posso criar um problema que eu não tenho como verificar aquilo. Mas quando eu boto, como o podcast pode contribuir no processo educacional? Não sei. Aí eu vou perguntar para os alunos. Então eu posso conversar com os alunos. Que não adianta eu perguntar para o professor. Até próximo do professor é uma instância antes do aprendizado do aluno. Então, o professor vai ter eu acho que sim, mas se eu perguntar para a fonte, para os alunos, você vai podcast? Escuto. Te ajuda na estudar? Sim, eu gosto muito de ver podcast, porque eu aprendo isso. Às vezes eu estou andando da escola para casa, ligo o podcast ali, fico ouvindo, eu baixo na escola, e aí eu fico ouvindo em casa, me ajuda a pensar sobre aquilo, entendeu? Então, eu vejo que quando eu crio esse problema do podcast, eu consigo depois analisar isso. Então beleza, se eu consigo analisar, se eu consigo depois responder isso, perfeito. Que senão cria um problema, gente, que não tem resposta. Aí eu vou fazer o quê? Como é que eu vou analisar aquilo? Não tem como analisar. Então não é um problema que eu consiga depois verificar e fazer a minha pesquisa. Então cuidado com isso. Limite, tá? Uma boa pergunta de pesquisa é específica, como eu falei, né? Em vez de perguntar como o podcast afeta as pessoas, aí é uma coisa muito genérica. A gente tem que especificar, né? Como o podcast contribui no processo educacional. E nesse momento que eu acho que a gente pode usar as inteligências artificiais, tá? Que eu vou mostrar para vocês depois. Como o ChatGPT, porque eu prefiro ele que o Gemini, eu acho ele meio confuso e complicado. Então, eu vou lá o chat, então o prompt para eu trabalhar com o chat é muito importante. Então, eu vou especificar o chat para esse chat, especificar o prompt. Chat, eu tenho uma pesquisa para fazer e meu problema de pesquisa é: será como o podcast pode contribuir no processo educacional? Você acha que essa pergunta é interessante? O que você mudaria? Nesse momento, não estou sendo antiético, porque o problema é meu. Eu que criei ele, estou perguntando para ele que tem um banco de dados gigantesco do mundo todo, que vai ouvir, né? Vai analisar, ouvir é ótimo, né? Vai analisar, ele vai analisar tudo aquilo e vai me responder com outras opções, eu vou dialogar com ele. Mas em cima da minha ideia principal. Isso é que é o problema. Isso que é importante, tá, pessoal? Então, por que o problema de pesquisa é importante? Porque é ele que vai orientar toda a tua pesquisa. Sem ele, né? E sem uma boa pergunta, você fica perdido sem rumo. Pode pegar qualquer caminho. O problema de pesquisa também te limita.
a um escolha de métodos e análises e até conclusão. Como assim, José? Fiquei perdido agora. Vamos lá. Meu problema de pesquisa é como o podcast contribui no processo educacional. Tá, qual o método que eu vou fazer para poder organizar isso, inclusive? O método que eu vou fazer vai ser justamente pegar conversar com alunos de que faixa etária, quem são os sujeitos. Não, eu vou pegar alunos do 8º ano, que a gente tem uma autonomia, de internet e tudo mais, 8º, 9º ano, ou primeiro ano mesmo também, depende da minha realidade, e vou perguntar para eles, 3 perguntas, sobre se eles ouvem podcast, se eles acham que aquilo é importante, porque eles são sujeitos da pesquisa do problema. Porque eles têm que dizer se eles aprendem com aquilo. Eu não posso, enquanto professor, eles aprendem. Não sei, só por causa da nota, poder ter colado. Então aí eu tenho uma coisa meio falha. Entenderam a ideia? Então é isso que é interessante. Então eu tenho um método que eu vou analisar depois e tirar minhas conclusões, tá? Porque de repente eu posso fazer ter um problema que eu não consigo depois ter um método para poder fazer a pesquisa. Aqui tá aí, pessoal? Espero que sim. E, pessoal, então resumindo, para o vídeo não ficar muito grande, um problema de pesquisa é o quê? É uma pergunta que vai guiar toda a tua investigação. Algo que você quer descobrir, ou melhor, você quer entender como aquilo funciona. Para criar um problema de pesquisa, o grande pulo do gato, pessoal, escolha um tema interessante para você e para o meio que você está, né? Eu estou na área de educação, estou na área de tecnologia, estou na área de informática, de saúde, de direito, não importa. Então, um tema que você acha interessante para aquele grupo que você está pesquisando. Transforme, né, a pergunta em algo claro e objetivo, como a gente fez. Como o podcast pode colaborar e contribuir no processo educacional. Tá? Já foram 2 coisas que eu já me enrolei. É como o podcast contribui no processo educacional. Eu não sei, vou pesquisar só isso. Se alunos gostam, não gostam da voz, não importa. Como é que foi feito, não importa. Eu só tenho que pesquisar se os alunos aprendem com aquilo. Ok? E certifique-se que... Vamos lá. Certifique-se de que a pergunta é realmente relevante para aquele tema, né? Então, estou trabalhando com tecnologia na educação, podcast é uma tecnologia em ascensão no momento, então, super relevante, uma justificativa já está quase pronta, que vai ser daqui a pouco o tema do nosso próximo trilha. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido, e eu espero de coração que você tenha esse problema, tá? Eu não quero que você tenha um problema na sua vida, se tiver você vai conseguir resolver, mas espero que você tenha um bom problema de pesquisa para você poder analisar. Então, lembrando que no fórum, vocês vão ter que colocar lá no fórum uma pergunta, apresentar os problemas de pesquisa para o grupo, tá? E outras pessoas, né, vão estar respondendo ali vocês vão estar dialogando. Tá, pessoal? Então, é uma forma também de vocês crescerem, analisarem, lerem outros problemas de pesquisa de outras pessoas. É assim que a gente vai construindo essa ação metodológica. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Fique com Deus.